Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 13, versículo 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do rio da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca, sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terrenos pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terras boas e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábola, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver, porque a coração deste povo se tornou insensível. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós que vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir os que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, a semente que caiu em terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele tem raiz em si mesmo, e de momento, quando chega o sofrimento ou
a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100 e outro 60 e outro 30. Diga para você mesmo, palavra da salvação, glória seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, essa é uma reflexão que nós devemos fazer profunda em nossos corações, porque aqui está as parábolas que é contada por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui a palavra é dita em parábolas. Essa parábola é a parábola do semeador, onde fala que o homem sai para semear e semeia a sua semente na beira do caminho. E naquele momento vem os pássaros, come tudo e ela não dá frutos. É como nós ouvirmos a palavra de Deus e não damos importância naquela palavra, não fazemos uma reflexão daquela palavra, não guardarmos aquela palavra, meus irmãos. Isso é a comparação que Deus fez conosco, com aquele povo que estava com ele, e que hoje a gente também faz. Muitas vezes ouvimos a palavra de Deus e por muitas agonia, correria, não damos a mínima importância. A semente que caiu no lugar onde tinha pedras, pedregulhos, essa semente até nasceu. Mas como a terra era pouca, e logo que o sol bateu, ela morreu, secou, porque a terra era pouca, não tinha profundidade. Somos nós, meus irmãos, hoje que ouvimos a palavra de Deus e até acolhemos aquela palavra, no primeiro momento acolhemos aquela palavra, no primeiro instante, mas quando sairmos dali, quando deixamos aquele local onde a gente ouviu aquela palavra, onde você está lendo aquela palavra, recebendo aquela palavra de alguém, você acolhe, mas no instante seguinte você acaba esquecendo de tudo aquilo que você ouviu. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente ouça a palavra, entenda aquela palavra e a pratique. Que a gente bote ela em prática, que a gente possa fazer o que diz a palavra de Deus. Então essa parábola é uma reflexão maravilhosa para nós. Veja bem que acontece que quando você acolhe aquela palavra, não tem muita... não pega aquela palavra com, vamos dizer, com alegria, com muita vontade. Quando uma pessoa que, vamos dizer, que está no caminho contrário, que passa por você, ele já começa a te tirar do caminho que a palavra quer que você vá, do caminho que a palavra de Deus quer que você siga. Mas aquele outro que está desviado, ele já começa a andar e querer te levar ao contrário.
tu se sente fraco e acaba a desistindo da palavra e seguindo aquela pessoa que tirou você do caminho. Então, meus amigos, meus amados, é onde Jesus disse que seria o maligno que arrebata aquela palavra do coração das pessoas, atira, porque são todos aqueles que nos levam para o caminho errado, que nos leva para o lado errado. Mas vamos sempre ler essas palavras, sempre ouvir que isso aqui foi Deus que passou através do profeta Isaías, que muitos ouviriam, mas não entender. E até mesmo eles iam entender, mas não levavam, não praticavam aquilo com sabedoria. Eles acabavam, todos nós acabávamos deixando de lado. E é que hoje a gente devemos praticar a palavra com mais sabedoria, com mais consciência, que Deus é verdadeiro, que Deus está com você e que Ele é capaz de te dar a paz que precisamos para a nossa vida eterna. Fica uma reflexão maravilhosa. Aqui também ainda diz que a semente que cai na terra fértil vai dar frutos, mas vai dar frutos bons, porque será poucas, mas são aquela semente que vai produzir de 100, 60, de 30 frutos por cada uma semente. Essa vai caiu em terra fértil, terra boa. Fica essa reflexão maravilhosa, meu irmão, quando a gente ouve a palavra de Deus, que a gente agarra ela com sabedoria, com alegria, com o calor daquela palavra, a gente começa a distribuir aquela palavra entre os outros nossos irmãos, que a gente começa a praticar aquela palavra. Essa palavra tem significativo forte, porque ela está produzindo frutos, ela está brilhando para Deus. E essas é a verdadeira, é o verdadeiro significado da vida que Deus quer conosco, que saibamos ouvir, saibamos acolher a palavra e a praticar com sabedoria e a ensinarmos com alegria, com amor, com carinho. Portanto, hoje ficou essa reflexãozinha sobre a palavra que Jesus contou em parábolas para os apóstolos e para o povo que o acompanhava e deixou como ensinamento para todos nós. Que Deus abençoe a todos e vamos ficar até a próxima palavra, que virá mais forte ainda, abrindo os nossos corações, a nossa mente, para acolher com sabedoria e distribuir com amor e sinceridade a palavra de Deus. Até o próximo, um forte abraço, que Deus abençoe a cada um e nos dê muita tranquilidade, muita paz, para sabermos discernir com alegria tudo aquilo que o nosso Deus nos deixou de bom. Obrigado.